Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos para a nossa derradeira aula, tá? Eu preparei aqui um assunto que a possibilidade de cair é grande. Deixa eu só ver aqui a câmera, ver se ela retomou, pegou, tá? Então, já vou compartilhando o nosso slide com vocês, porque semana que vem a gente tem o nosso revisão final, que nós chamamos de pré-exame, tá? Normalmente, o normal é fazer o pré-exame num dia só, mas eu sempre achei o pré-exame num dia só algo que é mais danoso para o aluno do que benéfico. Por quê? Daqui a pouco, nesse pré-exame, a gente fala alguma coisa que o aluno não lembra. E no outro dia, a prova, ele entra em pânico. Se na semana pré-exame a gente falar alguma coisa que o aluno não lembra, o que acontece? Ele rapidamente pode nos chamar de tal coisa, eu não lembro. Ou seja, ainda tem tempo para tirar dúvida, revisar algo nesta ordem. Tá? Então, vamos começar aqui com as chamadas leis de Ohm. Tá? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, qualquer coisa, por favor, me avise. Tá? A lei de Ohm, chance de cair grande. Tá? Eles podem falar para vocês nas chamadas duas leis. Eu já vou entrar direto na segunda lei, tá? Que ela é importante lembrar. O que fala a segunda lei? Ela fala da resistência, tá? De um condutor. Então, este condutor aqui, tá representando para vocês o que a gente chama de uma resistência. Esta resistência do condutor depende de quem? Lembra, vai depender do material que o condutor é feito, tá? A gente chama isso aqui de Rho, ou resistividade, tá? Isso aqui está associado ao material. Então, existem materiais onde esta resistividade é alta. Esses materiais são os isolantes. Existem materiais que esta resistividade é baixa. Esses materiais são os nossos condutores. Tá? Então, ele pode fazer uma associação para vocês assim, alta resistividade, isolante, baixa resistividade, condutor. Tá? Há muito tempo que a URGS não comenta isso, tá? Então, daqui a pouco pode aparecer para vocês na prova algo nesta linha. Gráfico, certo? Pode aparecer para vocês um gráfico. Vocês sabem que gráfico é uma coisa que eles sabem que vocês têm uma certa dificuldade de entenderem, tá? Este gráfico que eu estou representando aqui seria o gráfico da resistividade em função da temperatura. Então, se vocês olharem aqui, esta resistência, ela está quente, ou seja, ela elevou a sua temperatura. Então, quando um material eleva a sua temperatura, ele aumenta a sua resistividade. Isso acontece, muita atenção, na maioria dos materiais, tá? Tem exceção. A exceção são chamados semicondutores, silício e germânio. Tá? Então, daqui a pouco ele falar para vocês dos semicondutores, eles são usados em componentes eletrônicos para gerarem os chamados transformadores e diodos. Tá? Então, são materiais importantes, eles são chamados de semicondutores. Então, eles são uma exceção. O que significa exceção? Aumenta a temperatura e cai a resistividade. Isso aqui é só um comentário, tá? Não precisa assim, ficar muito preso a isso. Agora sim, não esqueçam, o comprimento do fio interessa e a grossura do fio interessa. Pode dizer assim, como assim grossura? Geralmente, um fio é cilíndrico, tá? Então, isto aqui, seria a espessura do fio, a área do fio, tá? Muito cuidado com
pega ratão. A área, tá, de um cilindro, lembre, como é que se calcula? Π raio ao quadrado. Tá? Então, se ele disser para vocês que o raio aumentou, ele está dizendo que a área aumentou. Só tomem cuidado, não é na mesma proporção. A área e o raio têm uma relação quadrática. O que significa isso? Se ele disser dobra o raio, quadruplica a área. Então, se ele disser o raio aumentou 2 vezes, você vai escrever a área aumentou 4 vezes. Tá? Isso aqui é importante lembrar. Bom, então, essa aqui, ó, é conhecida como segunda lei de Ohm. A resistência depende do material, do comprimento e da área. Quanto mais comprido, mais resistência. Atenção, olha só, área e resistência é inversa. Quanto mais grosso o fio, menos resistência ele tem. Tá? Então, um fio bem fininho, alta resistência. Um fio bem grosso, baixa resistência. Tá? Tranquilo? Vamos para o próximo item. Não esqueçam disso. Isso aqui é deveras importante vocês lembrarem que existem essas relações, tá? Porque a URGS gosta de trabalhar com vocês com questões assim, ó, que envolvem conceitos, tá? Então, não esqueçam disso. Mais uma coisa assim que é importante vocês lembrarem, tá? Quando nós pegarmos um condutor, tá? Um fio que apresenta uma resistência e ligarmos esse fio, tá? Em uma fonte de energia, esta fonte ela vai apresentar o que nós chamamos de um polo positivo, um polo negativo. Isso é conhecido como diferença de potencial. Ou seja, se eu pegar um aparelho, ó, e ligar esse aparelho na tomada, o que acontece? Vai passar dentro desse aparelho uma corrente elétrica. Tá? Não esqueçam, corrente elétrica, ela mede a quantidade de carga que passa dentro do condutor no decorrer do tempo. Tá? É aquela história, a carga que se move dentro do fio no decorrer do tempo. Tá? Carga, só para lembrar, é Coulomb. Tempo é segundo. Coulomb por segundo recebe o nome de ampere. Então, retomando, se nós pegarmos uma resistência, assim que a gente simboliza a resistência, ligarmos esta resistência a uma fonte, ou seja, criarmos uma diferença de potencial, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente. Quando essa corrente passar na resistência, ó, atenção, a resistência esquentar. Tá? Isso aqui é conhecido como efeito Joule. Anotem isso, anotem isso. Ó. Liguei um aparelho na tomada. Esse aparelho é feito para esquentar, efeito Joule. Quais são os aparelhos na minha casa que funcionam baseados no efeito Joule? Chuveiro, torradeira, secador de cabelo. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa o chamado rabo quente, bota o ebulidor na água e ele esquenta a água. Tá? Ferro elétrico, todos esses aparelhos aqui, ó, quando a gente liga eles na tomada, eles esquentam. Ou seja, quando a corrente passa pela resistência, ó, ela vai emitir calor. O que significa isso? Significa dizer que ela vai transformar energia elétrica em energia térmica. Tá? Atenção isso, transforma energia elétrica em térmica, efeito Joule. Então eles vão dizer para vocês que este aparelho dissipa uma potência. Não esqueçam, potência é rapidez com que se realiza um trabalho. É Joule sobre segundo. Joule sobre segundo nós chamamos de watt. Tá? Então, se eu dissesse para vocês, por exemplo, jogo rápido, só para lembrar, a potência de um aparelho é 40 watts. O que eu quero dizer? Que este aparelho aqui vai transformar, na prova eles vão falar em consumir
entre aspas, a gente sabe na natureza nossa que não se transforma, ele vai consumir, entendam isso entre aspas, 40 joules a cada 1 segundo, tá? Isso é o que fala a potência. Ele pode perguntar para você sobre esta energia consumida. Aí vocês vão ter que lembrar que energia consumida é o produto da potência pelo tempo que o aparelho está ligado. O que significa isso? Quanto maior a potência do aparelho, mais energia ele vai consumir. Isso no mesmo tempo ligado. Quanto menor a potência do aparelho, menos energia ele vai consumir, obviamente, no mesmo tempo ligado. Por exemplo, se eu disser, eu tenho um aparelho de 60 watts e eu tenho um aparelho de 600 watts, se eu ligar esse cara durante 1 hora e eu ligar esse cara durante 1 hora, observe, o tempo é o mesmo. Quem é que vai consumir mais energia? Você vai responder aquele que tiver mais potência. Então, quanto mais potência, mais consumo de energia ele vai ter. Tá? Então, observe aqui, ó, questões assim ó, que são muito importantes em termos de prova. Isso aqui, ó, é uma resistência, tá? Liguei a resistência, o que acontece com ela? Ela vai esquentar. Aí vem o nosso famoso chuveiro elétrico, tá? Dentro desse chuveiro tem uma resistência que esquenta. Então, entra água aqui fria e sai água quente. O que aconteceu? Houve uma transformação de energia, tá? A água entrou fria e saiu quente. Então, esta água aqueceu. Então, se eles falarem nessa energia de aquecimento, não esqueçam. A energia que aquece é uma quantidade de calor, tá? Quando o elemento em questão só varia a temperatura, nesse caso, o elemento seria a água, tá? Essa seria a substância que está variando a sua temperatura, a gente calcula essa energia como que macete, mc delta T. Tá? O que é M? É a massa, a tensão. Se for água, não esqueçam, 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Tá? 1 litro é 1 quilo. 2 litros é 2 quilos. Tá? Isto aqui ele me dá na prova e isto aqui ele me dá na prova. Tá? Então, é assim que se calcula a quantidade de energia necessária para aquecer a água. Tá? E não esqueçam, da onde eu vou tirar energia. Aí tu vai dizer, ó, eu vou tirar da resistência. O que aconteceu na resistência? Passou por ela uma corrente elétrica. Aí a resistência esquentou, ela emitiu calor. Tá? E essa energia transformada na resistência, como é que eu calculo? Eu calculo por potência vezes tempo. Então, olha só o que eu tenho que fazer na prova. Eu tenho que lembrar que a energia elétrica do chuveiro é igual à quantidade de energia térmica fornecida à água. Então, eu vou escrever PT igual a MC delta T. Tá? P é a potência do aparelho, T é o tempo que ele estiver ligado, M a massa, C o calor específico e delta T a temperatura. Em termos de eletricidade, o que vocês têm que lembrar ainda? Como é que eu posso calcular a potência, Gustavo? Pode calcular assim, ó, PV, I é a corrente e V é a diferença de potencial. Como assim? Por exemplo, vamos pegar o teu chuveiro ali. Ó. Imagina o teu chuveiro 220 volts, tá? E aí, ó, no momento que você liga ele, circula pelo fio uma corrente de, sei lá, 20 amperes. Pronto, 20 amperes. Qual é a potência desse chuveiro? Aí tu vai dizer, ó, potência será 20 amperes, que é a corrente, vezes 220 volts. Tá? 0, 0, fica ali, ó, 0, 0. 2 vezes 22, 44. Então, vocês têm aqui ó, um chuveiro de 4.400 watts. É o que mais ou menos um chuveiro dissipa de potência, exatamente isso aqui. Tá? Então, esta é a lógica que pode estar envolvida para vocês.
Existem mais duas formulazinhas de potência que vocês devem lembrar para a prova, que é o R I ao quadrado e o P igual a V ao quadrado sobre R. Aí vocês vão me perguntar, Gustavo, como é que eu vou usar esse negócio? Tu vai usar esta equação quando ele te der a resistência corrente. Tu vai usar esta equação quando ele te der a diferença de potencial à resistência. Só isso, tá? Nada mais. Tranquilo? Em paz? Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dificuldade, por favor, vocês podem me interromper sem problema nenhum, tá? Então, passada essa primeira parte, vamos falar rapidinho na primeira lei, tá? Que é a lei de circuito elétrico, tá? Chamada primeira lei. O que diz a primeira lei? Se eu pegar uma resistência, a gente acabou de ver, e criar nela uma diferença de potencial, o que tem que acontecer? Vai passar uma corrente, tá? Aí na prova vocês têm que lembrar dessa expressão. Quem vê, ri. Tá? O que significa isso? Que a intensidade de corrente que vai passar na resistência vai depender de V e de R. De V de forma direta, ou seja, quanto maior o V, maior o I, e o R de forma inversa, ou seja, quanto menor a resistência, maior a corrente. Tá? Pode ser que apareça para vocês, faz muito tempo que eles não comentam isso, mas eu vou falar rapidinho, não tem por que não falar, do gráfico, tá? Da diferença de potencial em função da corrente, ou eles podem inverter, eles podem botar I aqui em cima e V aqui embaixo, tá? Eles são bem bobinhos para isso. E aqui, ó, vai ser uma reta. Então, o que vocês têm que lembrar? Se na prova aparecer, então gravem isso, se na prova aparecer o gráfico V por I ou I por V, eu vou botar aqui do lado, rapidinho, só para não dizer que eu não falei de flores, I por V. Se esse gráfico for uma reta, lembre disso, reta, ele quer dizer que a resistência do condutor permanece constante, tá? Ou seja, este resistor obedece à lei de Ohm, ele é chamado de ômico, resistor ômico. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber que o resistor não é ômico? Ele vai fazer assim na prova, olha só que barbado. Você olha para esse negócio e diz assim, ó, nessa não cai mesmo. Aí não interessa para que lado é a curva, tá? Pode fazer assim. Chup. Escrever V aqui, I, ou I por V, tanto faz. Se vocês enxergarem não é reta, já anotem do lado do gráfico. Não é ômico, tá? Não é ômico. Ômico, não ômico. Tranquilo? Então, isso é a base que eu tenho que lembrar em termos da primeira lei. Eu tenho que dominar, eu tenho que saber, eu tenho que lembrar na hora da prova. Tá? Bueno, eu fiz essa passagem rápida com vocês, por quê? Porque daqui a pouco, esses caras são meio louquinhos, tá? Eles podem comentar com vocês o seguinte, ó. Lembre que isso aqui significa a resistência de um condutor. Então, imagine aqui um condutor, tá? Esse condutor tem um comprimento, ele tem uma área e é feito de um material. Esse material pode ser alumínio, cobre, ferro, o que eles quiserem. Vamos chamar de alumínio aqui, tá? Então, observem que este condutor ele tem uma resistência. Esta resistência vai depender de quem? Da resistividade, do comprimento e da área. Tá? Não esqueça que no momento que eu criar uma diferença de potencial, vai passar uma corrente. Vou só apagar esse cara aqui que ficou erradinho. Isso. No momento que eu criar uma diferença de potencial, vai passar uma corrente. Ele pode me perguntar de quem depende essa corrente. Então, dizer, como assim? Rápido, de uma forma mais simples do mundo, tu vai responder. I é igual a V sobre R. Tá? Muito cuidado agora. I é igual a V sobre quem é R? É a resistividade, é o comprimento sobre a área. Tranquilo? Agora olha só a maldade matemática.
I é igual a V sobre Rho vezes F, tudo sobre A. Divisão de fração. Mantém o que está em cima. E inverte o que está embaixo. E olha só. A corrente que passa em um condutor depende de quem? Da diferença de potencial, da área, da resistividade e do comprimento. Olhem bem para essa equação. Olhem bem para essa equação. Ela pode estar na prova de vocês. Tá? Exatamente essa equação. Por quê? O que ele faz? Ele junta as duas leis numa questão só. Entendeu? E bola qualquer pergunta. Ele pode brincar com você. Se eu pegar dois condutores, um de área A e outro de área 2A, e criar neles uma diferença de potencial, qual é a relação das correntes, esse tipo de coisa. Tá? Aí vocês vão analisar exatamente pela luz dessa equação. Tá? Que, na verdade, é a junção de uma com a outra. Tranquilo? Em paz? Como eu disse para vocês. Se por acaso vocês tiverem qualquer dificuldade, é só avisar, Gustavo, travei, não tem problema nenhum em me chamar, tá? Bueno, vamos ver aqui que nós temos mais aqui, atenção. Circuitos, associação de resistores. Cai na prova? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Ou cai série, ou cai paralelo, ou cai mista. Às vezes, opa, volta aqui, cara. Você vai dizer, mas é complicado? Claro que não é. O que vocês têm que saber? Tá? O que tem que estar assim, ó, bem claro para vocês não terem nenhuma dificuldade. Observem aqui. Se eu criar aqui, ó, uma diferença de potencial, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente, tá? A regra de corrente é bem simples. A corrente, quando passa por uma resistência, ela perde energia, mas não perde intensidade. O que significa isso? Imagine assim, se entrar um elétron, sai um elétron. Se entrar um elétron, sai um elétron. Se entrar um elétron, sai um elétron. Ou seja, a resistência não consome elétron. Ela consome a energia do elétron, mas não consome o elétron. Tá? Então, a quantidade que entra é a mesma que sai. Tá? Isso funciona mesmo se fosse um cano. Se entrar num cano, vocês têm que pensar exatamente assim. Se entrar no cano 1 litro de água, vai sair 1 litro de água, porque o cano não consome água. O cano não consome água. Então, essa é a lógica que vocês têm que ter, exatamente isso. Ó, tá? Então, aqui no circuito, a lógica é essa. No momento que eu estabelecer uma diferença de potencial, surge instantaneamente uma corrente em todos os pontos. Ponto. Então, aqui, ó, vai passar uma corrente I, aqui vai passar uma corrente I, aqui vai passar uma corrente I, aqui vai passar uma corrente I. Por quê? Porque a corrente, quando passa na resistência, ela perde energia, mas não perde intensidade. Então, o que a gente está falando? Que a resistência que passa a corrente que passa em cada uma destas resistências, não interessa o valor, não interessa se as resistências são iguais ou são diferentes, elas terão que ter a mesma intensidade. Então, se passar aqui 2 amperes, aqui tem que passar 2 amperes, aqui tem que passar 2 amperes. Então, na série, não esqueçam isso. A corrente é a mesma em todas as resistências. Aí, se a gente jogar rapidamente para o paralelo, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu pegar uma fonte e ligar num circuito, ela vai fornecer uma corrente. Só que essa corrente aqui, ó, tá? Vamos pensar assim, ó, quando ela chega neste ponto, ela encontra mais de um caminho. Nós chamamos esse cara aqui de nó. Para ficar fácil para vocês, fácil, tá? A gente fala desta forma. Nós sabemos que a corrente não se divide, mas a gente usa o termo se divide para ficar fácil para vocês. Então, vocês vão fazer a prova, só precisa de facilidade. Então, esta corrente chega nesse ponto aqui, o que ela faz? Ela se divide. Uma parte dela vem para cá e a outra parte dela vem para cá. O que significa isso? A corrente não é necessariamente a mesma, porque ela se dividiu. Ou seja, se aqui entrar 3 amperes e aqui passar 1 ampere, aqui vai passar
2 amperes. É assim que a coisa funciona, tá? Então, quando vocês estiverem no paralelo, lembre, a corrente, quando chega no nó do paralelo, ela vai se dividir. Aí tu vai me perguntar, Gustavo, como é que ela se divide? Lembre, a corrente vai ter uma relação inversa com a resistência. O caminho que oferecer mais resistência vai passar, menos corrente. Então, olha só. Olha só, olha só, olha só. Série, a corrente é a mesma. Paralelo, a corrente se divide, tá? Bom, quando a corrente passa pela resistência, ela mantém a intensidade e perde energia. Então, existe uma queda de potencial na resistência 1, existe uma queda de potencial na resistência 2 e uma queda de potencial na resistência 3. Se nós pegarmos essas quedas de potencial, elas terão que ser rigorosamente igual à diferença de potencial da minha fonte. O que significa isso? Se eu tiver aqui 40 volts, esses 40 volts vão se dividir entre as resistências. De que forma eles vão se dividir? Aí vocês têm que lembrar que quem vê ri. Se a corrente é a mesma, olha só, está escrito aqui que quanto mais resistência, mais DDP. Então, a resistência que tiver maior valor vai ficar com a maior parte da diferença de potencial. Como assim? Assim. Imagine que você tivesse esse circuito aqui. Aqui uma fonte de 20 volts. Aqui uma resistência valendo 2. E aqui uma resistência, para ficar bem fácil, valendo 4. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui duas resistências. R1 e R2. Eu estou enxergando que R2 é maior que R1. O que significa isso? Que aqui eu vou ter mais queda de potencial ou menos? Menos. Menos resistência, menos queda de potencial. Aqui, mais resistência, mais queda de potencial. E o que eu tenho que enxergar? Que esta resistência aqui, é maior do que essa. Quantas vezes? 2 vezes. Ou seja, se aqui eu tiver uma queda de potencial V, aqui eu tenho que ter uma queda de potencial 2V, 2 vezes maior do que aqui. É assim que a gente vai pensar. Então, olha só o que normalmente cai em prova. Eles fazem assim para vocês, botam 2 resistências, eles são sempre legais. E aqui uma fonte, tá? E dizem assim, esta resistência é R, esta resistência é R. Esta fonte é de 40 volts. Aí o aluno olha, o que vai acontecer com os 40 volts? Vai se dividir. Em quantas partes? 2, que são 2 resistências. As resistências são iguais, então ela vai se dividir em 2 partes iguais. O que significa isso? Que para cá vem 20 volts e para cá vem 20 volts. É isso que significa, tá? Então não esqueça, o série é um divisor de tensão. Mantém a corrente, divide a tensão. No paralelo, divide a corrente e mantém a tensão. Pronto. No paralelo, a diferença de potencial nas resistências é a mesma. Então, se eles mostrarem para vocês um circuito e vocês enxergarem, é um paralelo, é um paralelo, é um paralelo, você simplesmente tem que dizer, a diferença de potencial em todas as resistências são iguais. É isso que eu tenho que fazer. Como assim? Assim. Aqui eu estou segurando um pouquinho, porque eu estou achando que vem uma coisa assim, bem simples para vocês, e vocês não podem errar esta simplicidade. Vai dizer, mas é difícil, calma, tu vai ver que não é tão complicado assim. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber dizer, se esse negócio é uma série, ou esse negócio é um paralelo, isso que eu tenho que saber dizer, tá? Basicamente essa é a ideia. Aí, como é que eu vou saber se é uma série ou um paralelo? Observa aqui, aqui tem um divisor, tem um nó. Quem tem nó é paralelo, isso aqui é um paralelo. Se eu disser para vocês que aqui eu tenho 40 volts, o que significa? Que aqui eu vou ter que ter 40 volts e aqui eu vou ter que ter 40 volts. Olha a diferença entre série e paralelo.
Na série, eu divido a tensão. No paralelo, a tensão é a mesma. Pronto. Essa é a ideia. Tranquilo? Bom, revisado isso de uma forma, eu sei que bem rapidinha, porque é necessário, vamos avançar um pouquinho mais agora. Tá? Se eu passei muito rápido, vocês querem tirar alguma dúvida sobre alguma coisa, vocês podem me interromper. Tá? E eu trouxe para vocês a análise de circuito. Isso aqui, ó, é uma questão possível. Por quê? Porque na mesma questão eles misturam série com paralelo e o aluno diz assim, ó, meu Deus, não tem mistério nenhum. Imagine esse circuito aqui. Tá? Vou fazer um circuito aqui, ó, bem legal para vocês. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de 2. Vamos chamar esse cara de 2. Vamos chamar esse cara aqui de 4. Tá? Vamos chamar esse cara aqui de 3. Eu vou chamar esse cara de 1. Tá? Tem aqui uma força eletromotriz qualquer. Apareceu esse circuito tão pronto. E eu tenho que saber analisar esse circuito. Como é que eu faço isso na prova? Vou colocar aqui, ó, R1, R2, R3, R4, R5. Se eles me perguntassem assim, quem é que tem a mesma diferença de potencial? Quem é que tem a mesma corrente? Certo? O que acontece com o aluno? Ele entra em pânico. Calma. Se isso aqui é um circuito, significa dizer que aqui vai passar uma corrente, aqui vai passar uma corrente, aqui vai passar uma corrente, aqui vai passar uma corrente e aqui vai passar uma corrente. Tá? Vou chamar essa corrente aqui, ó, de 1, porque ela passa na resistência 1. Vou chamar essa corrente de 2, porque ela passa na resistência 2. Vou chamar essa corrente de 3, porque ela passa na resistência 3. Vou chamar essa corrente de 4, porque ela passa na resistência 4. Eu vou chamar essa corrente de 5, porque ela passa na resistência 5. Muito bem. Ele vai me perguntar as relações entre 1, 2, 3, 4 e 5. Como é que eu faço isso? Olha só como é tranquilo. O que eu tenho que saber? Quando ele fechar o circuito, da minha fonte sempre vai sair uma corrente. Tá? Esta corrente que sai da fonte é chamada corrente total. Então lembre, corrente, ela perde energia, mas não perde intensidade. O que significa isso? O que sair da fonte tem que voltar para a fonte. Tá? Se saiu da fonte, voltou para a fonte. Então, se sair da fonte 1 I total, volta para a fonte 1 I total. Ou seja, se sai da fonte 2 amperes, volta para a fonte 2 amperes. Isso é uma regra, então não pode esquecer. O que sai, volta. Tranquilo? Muito bem. Então, olha só. Lá vem a corrente total. Ela vem. Observe que ela não encontra nenhum nó. Então, ela permanece com a mesma intensidade. Se ela não encontrar nó, ela permanece com a mesma intensidade. Então, aqui, ó, na resistência 1, vai passar uma corrente. E esta corrente será rigorosamente igual ao I total. Olha só. Vai ser o I total. Tranquilo? Então, a corrente 1 é a corrente total. Quando essa corrente total passa pela resistência 1, ela continua passando, até chegar nesse ponto. Quando ela chegar nesse ponto, o que ela está encontrando aqui? Ela está encontrando o que nós chamamos de nó. Olha só. Quando a corrente chega no nó, o que ela faz? Ela se divide. Pelo amor de Deus, se tu sabe que ela se divide, o que significa isto? Que aqui, ó, não vai passar a corrente total. Então, uma coisa eu já tenho certeza na prova, que a corrente 1 é maior que a corrente 4. Ponto. Isso eu tenho certeza, porque ela se dividiu, certo? Aí tem que lembrar, como é que ela se divide? A corrente se divide inversamente proporcional à resistência. O caminho que tiver mais resistência, passa menos. O caminho que tiver menos resistência, passa mais. Agora, olha só a maldade. Patrícia e Marina, por favor, prestem bem atenção na maldade. O que eles fazem? Quando a corrente chega aqui, ó, eu vou encontrar dois caminhos. Neste caminho, eu tenho uma resistência 4. Certo?
E neste caminho eu tenho quanto de resistência? A tendência natural do aluno é dizer 2, mas pelo amor de Deus não é 2. O caminho é tudo isso aqui. Ó. Olha só, isto é o caminho. Então, se vocês olharem, este caminho que a corrente vai ter que circular, ela passa por 2 resistores que estão associados em série. Que, na verdade, esses 2 resistores associados em série representam o que nós chamamos de uma resistência equivalente de quanto? Equivalente à soma deles, de 2 mais 2. Então, na verdade, esta corrente vai encontrar quanto de resistência pela frente? 4, e não 2. Pegaram a brincadeira? Olha só que maldade. Então, se eu tenho 4 aqui e 4 aqui, eu sei que essa corrente vai se dividir em partes iguais. Ou seja, aqui, ó, virá a metade da corrente total. E aqui vai vir a outra metade da corrente total. Aí ela vem, ó, tá, metade. Ela vem, passa pela essa resistência e passa por essa resistência. Não esqueçam, elas estão em série. Então, esta corrente tem que ser igual a essa. Então, vou escrever ali do lado. A corrente 2 é igual à corrente 3. E ambas são a metade da corrente total. A corrente 4 neste exemplo aqui, ó, é a metade da corrente total. Aí vai se juntar aqui a metade com a outra metade, quem é que vai sair daqui? A corrente total. Olha só. Tranquilo? Então aqui, ó, eles podem fazer assim, ó, uma brincadeira com vocês falando de correntes, simplesmente correntes. Perguntar, não calcular. Muitas vezes nem pede cálculo, ele só pede para vocês saberem analisar o que está acontecendo. E é mais ou menos assim que vocês vão ter que trabalhar. Tá? Gustavo, mas se essa resistência fosse 2 e essa aqui fosse 8, ia dar 10. Então, o que eu ia dizer? Que se aqui fosse 10 e aqui fosse 4, aqui ia passar o quê? Menos, e aqui ia passar o quê? Mais. Então, o máximo que eu conseguiria dizer é que a corrente I4 é maior que a corrente 2, que é igual à corrente 3. É isso que eu tenho que dizer. Tá? Bom, qual é outra coisa que eu tenho que aprender a fazer? Tá? A gente tem que dominar estas linguagens de prova, os potenciais. Então, vou escrever aqui para vocês. R1, R2, R3, R4, R5. Tá? E aqui a força eletromotriz. Aqui, ó, quando passar a corrente, vai ter uma queda de potencial 1. Quando passar a corrente, vai ter uma queda de potencial 2. Quando passar a corrente, vai ter uma queda de potencial 3. Quando passar a corrente aqui, ó, vai ter uma queda de potencial 4. E quando passar a corrente, vai ter uma queda de potencial 5. O que eles podem me perguntar? Eles podem me perguntar simplesmente o seguinte, ó, atenção. A relação entre os potenciais. Tá? Então, só para facilitar a vida de vocês, tá? Imagine que ele coloque assim, que esta resistência vale R, esta resistência vale R, esta resistência vale R, esta resistência vale R. E esta resistência vale R também. Então, vou substituir elas, tá? Para ficar fácil para vocês, tá? Eu vou substituir essas resistências todas por R. Tá? Para ficar uma coisa assim, ó, bem tranquila de vocês responderem. R, 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 R e R. É óbvio, óbvio, tá? Que na hora de perguntar vai dar um... Meu Deus. Tá, vamos lá, bem devagarinho. O que eu sei? Que aqui passa a corrente total, aqui passa a corrente total, tá? E aqui, e aqui. Ó, eu chamei esse cara de R, chamei esse cara de R. Então, o que significa isso? Que esses dois caras juntos aqui, ó, vão representar uma resistência 2R, tá?
E esse cara vai representar uma resistência R. Ou seja, esta corrente aqui, ó, que eu vou chamar de 4, e esta corrente aqui, que eu vou chamar de 2, ó, tá? Ela vai se dividir. Esta corrente aqui, ó, vai ter um caminho de mais resistência do que esta corrente. Então, ela vai ser o quê? Menor. Quantas vezes menor? 2 vezes menor. E esta aqui vai ser o quê? 2 vezes maior, tá? Mas vamos que o cara queira que eu calcule esse negócio. O que que eu tenho que saber? Olha só. Eu sei que essa corrente que chegou aqui, ó, é o total. Essa corrente é o I2 e essa corrente é o I4. Se eu dissesse para vocês assim, pessoal, aqui passa uma corrente I. Você vai dizer que aqui passa uma corrente o quê? 2I. Por que 2I, Gustavo? Porque tem menos resistência. Quantas vezes menos? 2 vezes menos. Então, se eu pegar esta corrente e esta corrente e somar, eu vou ter ali, ó, 2I mais I. 2I mais I vai ter que ser exatamente a minha corrente total. 2I mais I dá 3I. 3I igual a minha corrente total. Então, I vai ser o quê? A terça parte da corrente total. Então, se aqui passa a corrente total sobre 3, aqui passa 2 vezes a corrente total sobre 3. Então, esta corrente aqui, ó, é maior do que essa. Eu só estou mostrando para vocês enxergarem que esta corrente é menor e esta corrente é maior. Tá? Para que isso? Para que vocês saibam responder na prova a relação entre V1, V2, V3, V4 e V5. E como assim responder isso? Olha só. Quem vê, ri. Então, R vezes I. 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 Aí o aluno vai dizer, V1 é R vezes I total. V5, R vezes I total. Olha só o que eu descobri, que este V e este V são iguais. Se as resistências são todas R, o I total é a maior corrente. Então, este cara aqui, ó, e este cara aqui, ó, tem a maior tensão. Quem é V2? É R vezes I total sobre 3. Quem é V3? É R vezes I total sobre 3. Quem é V4? É R vezes 2 vezes I total sobre 3. Então, olha só. Este V aqui, ó, é maior do que esses dois. Então, se eu tivesse que escrever na prova a relação dos potenciais, eu diria V1 é igual a V5, que são maiores que V4, que é maior que V2, que é igual a V3. Esta questão estará na prova de vocês e vocês vão responder letra D, Dinamarca. Tá? Olha só, você sabe que eu sou vidente. Então, uma coisa louca dessa pode aparecer na prova para vocês. É difícil? Eu sei que é difícil, não tenho a menor dúvida, mas não é impossível. Esta é a questão. Pode ser difícil, sim, mas não é impossível. Esta é a parte mais importante que tem. Tá? Bom, se eles cometerem a loucura, tá? De pedirem assim para vocês cálculos, cálculos, né? Opa, andou demais. Cálculos, como é que eu faço cálculos? Então, vou pegar para vocês aqui um circuito, tá? Um circuito qualquer. Só caso aparecesse na prova, ter que fazer cálculo. Então, vamos pegar assim, 3, aqui 7, aqui 10, para revisar algumas coisas com vocês. Aqui 2 e aqui 3. Imaginar que fosse um circuito assim, tá? E eu preciso calcular a corrente total, tá? Ele me dá uma força eletromotriz qualquer. Vamos botar ali, ó, 20 volts, tá? E eu preciso calcular essa corrente aqui.
chamada corrente total. Como é que eu faço isso na prova? Quer dizer, barbada. I é igual a V sobre R. Muito bem. Se ele quer o I total, o que eu faço? Eu pego o V total e divido pelo R total. O V total vale 20, está faltando o R total. O R total é a resistência total do circuito. Como é que eu resolvo esta loucura? Simplesmente você vai ter que olhar para o circuito e enxergar aquilo que dá para associar. Como assim o que dá para associar? Quem tem série e quem tem paralelo. Aí eu vou simplesmente simplificando o circuito. Então me ajudem aqui. Vocês concordam que esta resistência e esta resistência vêm uma depois da outra? Olha só. Se elas vêm uma depois da outra, elas estão em série. Se elas estão em série, eu posso pegar essas duas resistências e substituir pela chamada resistência equivalente. Equivalente a quem, Gustavo? A soma delas. Basta somar as duas. Então, se você pegar esta resistência 3 e associar com essa resistência 7 que estão em série, eu posso substituir as duas por uma resistência de 10. Então, no lugar desta associação, eu vou substituir pela sua equivalente. Tá? Aí agora vocês vão olhar, ó, que esta resistência 10, ó, aqui tem um nó e aqui tem um nó. Quando resistências estão ligadas a nós, elas estão em paralelo. Então, vocês têm aqui uma resistência 10 ligada a outra resistência 10 nos mesmos nós. Então, estas duas resistências estão em paralelo. O que significa isso? Eu posso pegar estas duas resistências aqui, ó, e transformar numa resistência só. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou recordar com vocês rapidinho as equações. Regra geral. A regra geral a gente faz assim. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Então, você faria assim. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Essa é uma das equações. Aí vem uma outra regra. Quando eu tiver duas resistências, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a resistência equivalente é o produto dividido pela soma das resistências. Agora, pelo amor de Deus, só se eu tiver duas resistências. Não mais do que duas. O que é produto, Gustavo? É pegar uma resistência e multiplicar pela outra. O que é soma? É pegar uma resistência e somar com a outra. Pronto. Agora vem a barbada. Barbadíssima. Vou escrever bem grande. Se for um paralelo de resistências iguais, eu não perco tempo. Eu simplesmente escrevo R sobre N. Quem é R? É o valor da resistência. Quem é N? É um número de resistência. Como assim? Vamos lá. Qual é o valor da resistência? 10. Quantas resistências de 10 eu tenho? 2. 10 dividido por 2, 5. Olha só. Então, eu posso substituir essas duas resistências por uma só de 5. Tranquilo? E aí o meu circuito já começa a ficar mais simples ainda. Então, aquele paralelo vira uma resistência só de 5. Aqui eu tinha uma resistência de 2 e aqui eu tenho uma resistência de 3. O que aconteceu comigo? Este circuito aqui, que é um misto, virou um circuito em série. Aí estas três resistências que estão em série, ó, elas podem ser substituídas por uma única resistência, que equivale à soma destas resistências. Ó. Eu vou chamar de R1, R5 e R'. Que é R1? 2. R5? 3. 2 mais 3 mais 5. Então, vou fazer ali, ó, 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 10. Então, este conjunto de resistências aqui, eu vou substituir por 10. Não esqueçam que a nossa fonte era de 20 volts. Então, a nossa corrente será calculada assim, ó, 20 volts sobre 10. E 20 volts sobre 10 dá quanto? Dá 2 amperes. Olha só, acabamos de resolver um circuito misto.
tá? Que é uma mistura de série com paralelo, que também pode aparecer cálculo para vocês. Sei, eu sou mais aquelas teóricazinhas assim, ó, que dá mais cólica em vocês, né? E você sabe que no vestibular, o que que eles querem? Que as questões deem cólica em vocês, tá? Como eu disse para vocês, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, podem me interromper, tá? Pode me chamar a atenção. Então vamos lá. Magnetismo, tá? Cai, não tenho a menor dúvida que cai. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta, ó, vai cair magnetismo, tá? É certíssimo. Então o que que eu tenho que lembrar? O magnetismo está associado a quem? O magnetismo está associado aos ímãs. Ímãs têm dois polos, norte e sul, tá? Em termos de prova da URGS, o que que eu não posso esquecer? Que é impossível separar o norte do sul, tá? Coisa 1, não posso esquecer disso. Inseparabilidade dos polos. Coisa 2, quem é que um ímã atrai? Lembrem, ímã atrai ímã, ímã repele ímã. Mas eles podem perguntar o seguinte para vocês: quem é que um ímã atrai? Vocês vão responder: um ímã atrai substâncias ferromagnéticas. Quem são as substâncias ferromagnéticas? Ferro, níquel, aço, cobalto. Ferro, níquel, aço, cobalto. O ímã não atrai todos os metais. Cuidado com isso, tá? O ímã atrai metais? Sim, atrai, mas não atrai todos os metais. Ele atrai as chamadas substâncias ferromagnéticas, tá? Tomem este cuidado, tranquilo? O que mais que eu tenho que saber? A relação dos polos. Norte atrai sul, norte repele norte, sul repele sul, tá? Ímã e bússola se relacionam, ou seja, uma bússola é um ímã. Então, se eu pegar uma bússola, tá? Imagine aqui, com lados norte e sul, e aproximar desta bússola um ímã aqui norte e aqui sul, o que que vai acontecer? Este norte vai ser repelido e este sul vai ser atraído. A bússola vai girar, ela vai mudar a sua orientação. Então, é possível alterar a orientação de uma bússola aproximando um ímã dela, tá? Bom, ao redor de todo o ímã tem o que nós chamamos de linhas de indução. Muito cuidado, sem elas a gente não resolve a prova. As linhas de indução, elas saem do norte, vão para o sul e voltam para o norte. Tá? Olha só, elas voltam para o norte. Elas são linhas fechadas. As linhas magnéticas são linhas fechadas. Elas saem do norte, voltam para o norte, saem do norte, voltam para o norte. O que que eles costumam perguntar para vocês? Sobre o chamado vetor indução, que é o famoso Bzão. Não esqueçam, o vetor indução, ele é um cara que é sempre tangente à linha de indução, tá? O vetor indução é sempre tangente à linha de indução. O vetor indução é sempre tangente à linha de indução e no mesmo sentido da linha. O vetor indução é sempre tangente à linha de indução e no mesmo sentido da linha. O que que eles podem me perguntar na prova? Como é que se orienta uma bússola ao redor do ímã? Então a gente vai dizer, a bússola e o besão têm a mesma orientação. Ambos são tangentes à linha de indução, tá? E o norte da bússola acompanha o vetor indução. O norte da bússola acompanha o vetor indução. O norte da bússola acompanha o vetor indução. Não esqueçam. A bússola e o besão têm a mesma orientação. Ambos são tangentes à linha de indução. Tá? E por falar em bússola e falar em linha de indução, nós temos a Terra. A Terra, não esqueçam, tem dois polos. Um polo é conhecido como norte, outro polo é conhecido como sul. Norte geográfico, sul geográfico. Tá? Agora,
A Terra tem também dois polos magnéticos, tá? Polos magnéticos. O que significa isso? O norte gel corresponde ao sul. O sul gel corresponde ao norte. Ou seja, o sul magnético está próximo do norte geográfico. E o norte magnético está próximo ao sul geográfico. Cuidado com isso, tá? Vamos avançando, para nós passarmos por essas teorias assim, ó, que eles podem perguntar para vocês. Agora a gente começa a entrar numa chance maior de questões de magnetismo, que são os chamados fenômenos eletromagnéticos, tá? Então é assim, o que vocês têm que saber? Existe o chamado primeiro fenômeno, que eu costumo representar assim, CM, tá? O que está escrito aqui, ó? Carga em movimento cria campo magnético, tá? Atenção. Primeiro fenômeno, carga em movimento cria campo magnético. Carga em movimento cria campo magnético. Ou seja, para uma carga criar campo, ela precisa estar em movimento, tá? Então, se o cara disser, um elétron foi lançado, não tenha dúvida, ao redor desse elétron tem um campo magnético. Um próton foi lançado, não tenha dúvida, ao redor desse próton tem um campo magnético, tá? Muito comum, tá? Muito comum eles falarem em fio percorrido por corrente. Gustavo, por que ele vai falar fio percorrido por corrente? Pessoal, corrente é carga em movimento no decorrer do tempo. Então, se eu estiver passando por um fio, carga em movimento significa dizer que ao redor desse fio eu vou ter um campo magnético. E este campo magnético ao redor do fio, por favor, não esqueçam, são linhas circulares. Tá? Então está aqui, ó, ao redor do fio vão aparecer linhas circulares. Tá? Num ímã, tá? Estas linhas, chamadas linhas de indução, eram orientadas do norte para o sul. No fio, como é que eu vou saber a orientação? Lembra com a mão, CM, ó, campo magnético com a mão. A gente resolve o campo magnético com a mão. É a chamada regra da mão direita. Agarra e mexe, agarra e mexe, agarra e mexe. Ó. Então, observe, o desenho está mostrando para vocês. Se eles orientarem a corrente para vocês para cima, vocês vão agarrar o fio com o polegar para cima. E a ponta dos dedos de vocês vai representar o campo. Se a corrente estiver para baixo, mão direita, vocês vão pegar o polegar e apontar para baixo. A ponta dos dedos de vocês vai representar o campo. Isso aqui é chamado regra da mão direita. Tá? E se eles perguntarem sobre a orientação, é simples. Ó. Se eu pegar um papel, tá? Representar a corrente, observe que de um lado do papel a corrente entra, do outro lado do papel a corrente sai. Então, se a corrente entrar de um lado, ela sai do outro. E essa história do entra e sai, é representado assim, ó. X significa entra. Sai é o ponto. Então, entra de um lado, sai do outro. Entra de um lado, sai do outro. Não esqueçam dessas representações, tá? O campo que se cria ao redor do fio depende da corrente, tá? E depende da distância. Quanto mais intensa a corrente, mais intenso é o campo. Agora, cuidado. A distância e o campo terão uma relação inversa. Se eu me afasto do condutor, o campo fica fraco. Se eu me aproximo do condutor, o campo fica forte. Pronto, acabou. Perto, o campo é grande. Longe, o campo é pequeno. Tá? Mas daqui, ó, o importante é lembrar. Carga em movimento cria campo magnético com a mão representa o campo. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Tá? Mão direita. Não esqueçam disso. A regra chamada regra da mão direita. Aí vem o chamado segundo fenômeno. Carga
em movimento dentro de um campo sofre força. Aí aparece esta formulazinha para vocês aqui, ó. Força magnética. Bem-vinda, querida. Seno de terra. Tranquilo? Bom, o que está escrito aqui, ó? Carga. O que está escrito aqui? Movimento. O que está escrito aqui? Campo. Então, olha só, carga e movimento dentro de campo, carga e movimento dentro de campo, pode sofrer força, não é sofre, pode sofrer força. Porque se sendo muito cuidado, porque ele pode aparecer na prova. Esse seno já está dizendo, olha, a carga não pode estar em movimento paralelo ao campo. Se a carga estiver em movimento paralelo ao campo, significa campo para cima, movimento para cima, campo para baixo, movimento para baixo, campo para cima, movimento para baixo, campo para baixo, movimento para cima, não interessa. Observem que vocês estão chegando paralelo, 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 paralelo. Se a carga se movimentar paralela ao campo, não existe força. A força magnética é zero. Se a carga estiver em movimento paralelo ao campo, força magnética é zero. Do contrário, ela existe. E como é que eu represento ela? A regra da mão. Tá? Ou você pode usar a regra do tapa ou a regra da mão esquerda. Como é que é a regra do tapa? Vamos lá. Ó. Ponta dos dedos. Tranquilo? Ponta dos dedos. Represento para vocês o campo. Polegar, a velocidade. Então, se ele disser campo para cima, dedos para cima. Campo para baixo, dedos para baixo. Campo para direita, campo para esquerda. Campo para cima, campo para baixo. Então, a ponta dos dedos representa o campo. E o polegar, velocidade. Então, se o cara disser assim para você, campo para cima, velocidade para direita. Pronto. Representei o campo e a velocidade. A palma da mão de vocês mostra a força. Então, para onde estiver voltada a palma, a força também vai estar voltada. Então, na figura, ele está mostrando aqui para vocês. Olha ali, ó. Olha a figura aqui, ó. Fiquem atentos à figura. Se a palma da mão estiver para cima, ele quer dizer que a força é para cima. Agora, muito cuidado. Se a carga for positiva, tá? Mas se a carga for negativa, aí a força é para baixo, tá? Então, a regra do tapa, a lógica dela é para carga positiva. A negativa é sempre o contrário. Então, se a palma da mão de vocês estiver para cima e a carga for negativa, você representa a força para baixo. Cuidado, eles gostam de pegar vocês exatamente nisto. Tá? Eles fazem essa pegadinha na maldade. Eles são muito queridos com vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá aqui. Minha dica para a prova. Força entre fios. Tá? Você paga, Gustavo, mas por que força entre fios? É fácil de entender. Se eu tiver aqui um ímã, norte e sul. Se eu tiver outro ímã aqui, ó, norte e sul, o que vai acontecer? O ímã 1 e o ímã 2 vão se atrair. Por quê? Este ímã cria um campo, este ímã cria um campo. Este campo e este campo interagem entre si. E a interação desses campos resulta em uma força, que pode ser de atração ou repulsão. Pronto. É um macete? É um macete para vocês. Deixar a coisa fácil. Muito bem. Tá, como assim fácil? Vamos lá. Se eu disser para vocês que aqui eu tenho um fio, tá? E este fio é percorrido por corrente, é a mesma coisa que dizer que ao redor desse fio tem um campo. Pronto. Simples. Agora vamos lá. Vamos pensar junto comigo. Se eu disser, pessoal, aqui eu tenho um fio. Aqui eu tenho outro fio. Quantos fios eu tenho? Dois. Este fio tem corrente. Este fio tem corrente. O que vai acontecer? Este fio vai criar um campo e este fio vai criar um campo. A interação do campo A, a interação do campo B vai resultar em uma força. E a força entre dois ímãs pode ser de quê? Atração ou repulsão. Exatamente isto que eles vão perguntar para vocês. Se a força é de atração ou repulsão, vai dizer, ai meu Deus, não, não tem, é fácil.
Então, me acompanha aqui, ó, no macete. Eu vou dar para vocês um macete. Macete. Fio 1, fio 2. Olha só. O que você sabe? Que o fio 1 vai criar um campo e o fio 2 vai criar um campo. O que vocês têm que fazer? Vocês vão representar o campo, ó, entre os fios. Vocês vão representar o campo do fio 1 e o campo do fio 2. Bah, mas como é que eu represento o campo? Regra da mão. Só isso. Então, olhem só. C. Vou botar aqui C. Se eu disser para vocês, atenção. Este fio 1, a corrente é para cima. Este fio 2, a corrente é para baixo. Pronto. E agora? E agora, simplesmente, o que você faz? Fio 1, corrente para cima. Olha só, corrente para cima. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no plano. E entra, como é que eu escrevo? Entra, eu escrevo X. Olha só, para quem ficou com dúvida ainda. Corrente para cima, campo entra, tá? Agora observe que eu vou fazer a mesma coisa com o fio 2. Só que qual é a diferença? Olha só. Ó, eu quero representar a corrente aqui. Ó, para baixo, campo entra. Corrente para baixo, campo entra. O que aparece aqui de novo? X. Agora vem a parte difícil. Este cara e esse cara são o quê? E por isso que eu digo, isso aqui é um macete. Macete para ficar fácil. O que esses dois campos são? Iguais. O que acontece com os iguais? Eles se repetem. Pronto. Então, a brincadeira na prova é essa. Pega os dois fios e representa o campo entre eles. Se eles forem iguais, repulsão. Se eles forem diferentes, atração. Como assim? Vamos lá, de novo. Uma outra situação. Vamos pegar ali, ó. Tá? Ó, corrente para cima, corrente para cima. Dois fios percorridos com corrente para cima. Beleza? O que eu tenho que fazer? Entre os fios, representar o campo. Beleza? Olha só. Como é que eu represento o campo? Regra da mão. Olha só. Corrente para cima. Campo entra de um lado, sai do outro. Então, na parte interna ali, ó, ele vai entrar. Então, corrente para cima, campo entrando. Se ele entra é X. Fio 2. Olha lá. De novo, corrente para cima. Ele entra de um lado e sai do outro. Ele vai entrar nesta parte e sair nessa. Quando você usa a regra, isso que vai acontecer com a sua mão. Ó. Corrente para cima, entra de um lado e sai do outro. Tá? Ele vai entrar desse lado e vai sair desse. Vai fazer isso aqui. Ao redor. Ó. Ele entra de um lado e sai do outro. Bueno. Se eu sei que ele vai... Opa. Se ele vai entrar de um lado e vai sair do outro, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para os campos. O que os campos são? Diferentes. Se eles são diferentes, o que acontece com eles? Eles se atraem. Pronto. Olha só. Isso aqui vai cair na prova. Liguem-se. Esse negócio vai cair na prova. Tá? Motor é a mesma coisa. Ele te dá o campo, te dá a corrente e você vai ter que simplesmente definir o sentido da força. Se de um lado a força for para baixo, do outro lado a força é para cima e esta coisa gira. Pode ser o contrário. Se esta força for para cima, nesta para baixo, esse cara gira. Ou seja, o motor elétrico funciona baseado no eletromagnetismo. Tá? É isso que vai interessar para eles. O chamado segundo fenômeno magnético.
E nós estamos nos aproximando para a finalização, tá? De uma questão que eles amam de paixão, que é o terceiro fenômeno magnético. Para vocês entenderem o terceiro fenômeno magnético, vocês precisam só conhecer essa palavra, fluxo. O que é fluxo? É linha passando dentro de uma espira, que a gente costuma representar pela letra grega Φ, e a gente costuma brincar Fu, Ba, Ko. Ou seja, o fluxo depende do campo, da área e da posição da espira em relação às linhas. Basicamente isso. O que significa fluxo? Significa linha passando na espira. Quanto mais linhas passarem na espira, maior o fluxo. Quanto menos linhas passarem na espira, menor o fluxo. Então, observe aqui, ó, figura 1, figura 2 e figura 3. Figura 2. Passam muitas linhas. Figura 1, passam poucas linhas. Figura 3, não passam nenhuma. Quando passa muita linha, a gente chama fluxo máximo. Quando passa pouca linha, fluxo médio. Quando não passam linhas, fluxo zero. Então, o fluxo pode ser máximo, mínimo ou zero. Tá? Muito bem. Então, a ideia de fluxo está associada com quantidade de linhas que vão passar dentro da espira. Tá, mas qual é a importância de saber isso? Vamos lá. Vamos ver se vocês se lembram desse negócio aqui. Tá? Leis de Faraday, lei de Lenz. O que vocês, por favor, devem lembrar na prova? Para existir este cara aqui, corrente, para existir este cara aqui chamado força eletromotriz, na prova eles vão chamar de induzida. Induzida. Para que exista corrente induzida, para que exista força eletromotriz induzida, o que é necessário? É necessário, dentro de uma espira, que é um fio enrolado, variar o fluxo magnético. Então, vocês têm que olhar para a questão e saber se está variando ou não o fluxo. Como é que eu vou saber se está variando ou não o fluxo? É fácil, é fácil, é fácil. Se aumentar a quantidade de linhas, o fluxo está aumentando. Se diminuir a quantidade de linhas, o fluxo está diminuindo. Se não aumentar e nem diminuir, não está variando. Então, lembrem na prova, tá, disso aqui, ó, tá? Que esta tal de força eletromotriz induzida está associada com a rapidez com que esse fluxo varia. Tem um sinalzinho de menos aqui. Com a rapidez com que esse fluxo varia. Quanto mais rápido esse fluxo variar, maior é a força eletromotriz. Por isto que nas hidroelétricas nós precisamos de muito fluxo de água para provocar exatamente uma maior rapidez no giro das bobinas, vamos chamar assim, para ficar fácil para vocês enxergarem, tá? Quanto maior mais rápido girarem as turbinas, maior será a força eletromotriz. Mas vamos voltar para cá agora. A ideia é a seguinte, ó, se eu pego um ímã e aproximo, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o fluxo. Se eu pego um ímã e afasto, o que eu estou fazendo? Diminuindo o fluxo. Se eu pego um ímã e aproximo, o que eu estou fazendo? Aumentando o fluxo. Se eu pego o ímã e afasto, o que eu estou fazendo? Diminuindo o fluxo. Então, toda vez que eu pegar um ímã e aproximar de uma espira, afastar de uma espira, aproximar de uma espira, afastar de uma espira, tem que acontecer a aproximação ou afastamento, vai aparecer uma corrente induzida. Lei de Faraday Newton. Tá? Na prova, eles podem perguntar para você sobre a lei de Lenz. Faz tempo que ela não cai. Lei de Lenz. Macete de novo. Qual é o macete? Se aproxima, repete. Pronto. Lembra disso. Se aproximar, repete. Como assim? Se aproximar, repete. Vamos ver. Vamos entender aqui. Se ele disser assim para vocês, aqui eu tenho uma espira. E aqui eu tenho um ímã. Se eu aproximar,
Não é atração. Eu estou aproximando. O ímã da espira, o que você vai dizer? Repele. Pronto. Acabou. Só isso. Eu complemento em seguida. Vamos para outra figura aqui. Se aproxima, repele, afasta só pode ser o quê? Atrai. Então, se ele disser assim para vocês, ó, eu vou pegar um ímã e vou afastar de uma espira. Se ele disser que você vai afastar, atenção. O que você vai dizer? Atrai. Pronto. Esse é o jogo. Aproxima, repele, afasta, atrai, aproxima, repele, afasta, atrai, aproxima, repele, afasta, atrai. Olha só agora a brincadeira. Prestem atenção. Primeira figura. Eu estou aproximando. Aí o aluno vai dizer, se eu pegar um ímã e me aproximar de uma espira, repele. Isso ele lembra. Aí ele tem que lembrar, quem repele quem? Aí tu vai dizer, norte repele norte, sul repele sul. Quem é que atrai? Norte atrai sul e sul atrai norte. Muito bem. Se eu peguei um ímã, aproximei e repeliu, observe. Quem é que eu aproximei? Norte. Aí tu lê assim. Quem repele o norte? A resposta é norte. Norte repele norte. Acabou. Então, se eu aproximar o norte, vai aparecer um polo norte, porque acontece uma repulsão. Opa! De novo. Olha aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Se eu disser para vocês, eu vou pegar e olha lá, eu vou aproximar um ímã. Se eu falar a palavra aproxima, você já sai gritando, repele, 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 repele. Aí você diz assim, ó, quem repele, quem repele, quem repele o sul. Você vai escrever sul, sul repele sul. Sim. Agora, se ele disser, eu vou pegar um ímã e vou afastar. Aí você diz, se vai afastar, atrai. Aí você lê assim, quem atrai o sul? O norte. Então aqui apareceu o norte. Essa figurinha aqui, ó. Se eu disser, eu vou pegar um ímã e vou afastar. Se o cara disser na prova afasta, eu vou dizer atrai. Aí eu vou representar. Quem atrai o norte? Eu vou dizer um sul. Pronto. É assim que eu vou pensar. Já matei a primeira fase. Agora vamos finalizar o que a gente tem que saber, que é o macete. Como assim? Assim, entendeu? Se eu te der aqui uma inspira, e eu te der aqui uma expira, tá? Se por acaso você descobrir, tá, que na expira apareceu um polo sul, se por acaso você descobrir que na expira apareceram um polo norte, o que significa isso? Lembrem, a corrente induzida aparece em função da variação do fluxo. Então, toda vez que aparecer um polo, junto com o polo aparece uma corrente. Aí eles vão me perguntar na prova qual o sentido da corrente. Aí o que você faz? Se você sabe que é sul, você vai na pontinha da letrinha e coloca uma setinha. Na pontinha da letrinha, coloca uma setinha. Aí descobre que a corrente que surgiu tem sentido horário. Você vai na letrinha e coloca uma setinha. Você vai na letrinha e coloca uma setinha. Aí você descobre que a corrente que surgiu tem sentido anti-horário. Beleza? Vamos ver como é que as questões caem? Elas caem assim. Ele diz que aqui você tem um ímã e aqui você tem uma espira. Tá? E aí ele pergunta, qual é o sentido da corrente? Só isso. Aí ele coloca assim, aqui é o norte, aqui é uma espira, e você vai aproximar. Se eu disser para vocês que eu vou aproximar, eu estou dizendo eu vou aproximar, qual é a tradução? Aproxima, repele. É essa associação. Aproxima, repele. Aí vem a questão. Quem repele o norte? A resposta é o norte. Olha só, olha só. Eu já sei que dentro da espira apareceu um polo norte. Aí o que eu faço? Na pontinha da letrinha eu coloco uma setinha. Na pontinha da letrinha eu coloco uma setinha. E descubro que a corrente que apareceu tem sentido
anti-horário. Tá aí, ó, a lei de Lenz para vocês completinha, tá? E tem aqueles pontos de vista teóricos que diz que a corrente que surge em uma espira se opõe à variação do fluxo. Corrente que surge se opõe à variação do fluxo. Não esqueçam desse termo, se opõe à variação do fluxo, tá? Então já estamos indo assim, ó, para a nossa finaleira, tá? E eu vou dar uma dica final, que é uma coisa que faz muito tempo que não cai. Transformador, tá? O que eu tenho que lembrar de transformador para a prova? Coisa 1. Transformador tem um lado de entrada, chamado de primário, e um lado de saída, chamado de secundário. Tá? No primário tem espiras, no secundário tem espiras. Um transformador só funciona se a corrente de alimentação e a DDP de alimentação forem alternadas. Tá? Então, a corrente tem que ser alternada, a tensão tem que ser alternada. O que é alternar? Ela tem que oscilar. Ela tem que ser zero e passar para um valor qualquer, ela tem que passar de um valor para qualquer para zero. Tá? O que significa isso? Transformador não funciona com corrente contínua. Transformador não funciona com corrente contínua. Tá? Ele vai funcionar com corrente que alterne de alguma forma. Tá? Varia a sua intensidade de alguma forma. Porque a variação de intensidade vai implicar em variação de fluxo. Então, vocês vão ter o que a gente chama de uma tensão no primário e uma tensão no secundário. Vocês vão ter uma corrente no primário e uma corrente no secundário. Qual é a regra? O lado que tiver mais espiras, isso aqui é número de espiras. O lado que tiver mais espiras vai ter maior diferença de potencial. O que significa isso? Se eu disser para vocês que esse transformador transforma 110 volts em 220 volts, o que eu estou dizendo? Que no primário a DDP é 110 e no secundário a DDP é 220. O que eu entendi? Que no primário o número de espiras é menor que o secundário. Quantas vezes menor? Relação entre as tensões. 110 para 220 aumentou 2. Então significa que o número de espiras do secundário é 2 vezes o número de espiras do primário. Ou seja, se eu tiver 100 espiras aqui, eu tenho 200 espiras aqui. Relação de 1 para 2. Dobrou. Tá? Então, agora vem a parte fatal. Por favor. O lado que tiver mais espiras tem maior DDP, mas tem menor corrente. Cuidado, isto é uma coisa que o aluno não lembra na prova. Tá? Se a DDP é maior, a corrente é menor em transformadores. Tá? Então, se eu tenho um primário com 110 e um secundário com 220, significa que esta corrente do secundário é menor que esta corrente do primário. Quantas vezes menor? 2 vezes menor. Tá? Ou seja, se a corrente aqui é I, aqui é 2I. Tá? Então, tomem esses cuidados. Não esqueçam, isso é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição de vocês. Tá? Tchau, pessoal. Bom descanso. Até mais. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.